Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje tentarei responder a uma pergunta. Afinal, quais são as maiores deficiências do T-72 russo? Bom, para responder essa pergunta precisamos conhecer a mobilidade, proteção blindada e o poder de fogo dos MBTs modernos. Nesse vídeo usarei o Leopard 2 alemão e M1 Abrams americano como referência, pois esses são dois tanques que estão em praticamente todos os cantos do mundo e contam com as principais características de um carro de combate moderno. O T-72 é um tanque soviético de segunda geração, que começou a ser desenvolvido nos anos 60 para o exército soviético. O veículo entrou em operação nos anos 70. O blindado impressionou em muitos aspectos, como a utilização de um carregador automático e um canhão de 125mm e alma lisa, em uma época em que boa parte dos MBTs ocidentais ainda utilizavam canhões de 105mm e alma raiada. Foi projetado para ser um tanque fácil de fabricar e simples e barato de operar. O T-72 foi de longe o MBT de segunda geração mais produzido do mundo, com 25.000 unidades saindo das fábricas soviéticas. Na América Latina é operado pela Venezuela e Nicarágua. No Oriente Médio utilizado pelo Irã, Iraque e Síria. Na Europa está presente em vários países como a Polônia e a Geórgia. A própria Rússia ainda conta com milhares de tanques T-72, que estão sendo atualizados para o padrão T-72B3. Vamos olhar primeiramente as desvantagens do T-72 em relação à proteção blindada. O T-72 é um blindado relativamente antigo. Por essa razão, sua construção não incorpora um cofre de munição separado do compartimento da tripulação, como ocorre em MBTs modernos, como Abrams e Tipo 10. As munições do T-72 estão armazenadas em um sistema de carregamento automático, que está posicionado no chassi. Portanto, se a blindagem for perfurada e o carregador for atingido, todas as munições serão detonadas, causando uma explosão catastrófica e a perda da tripulação. Essa é, sem dúvidas, uma das maiores deficiências da proteção do T-72. Por ser antigo, o T-72 conta com uma blindagem defasada, que não é capaz de resistir às munições modernas, mesmo no arco frontal. De fato, o T-72 recebeu atualizações com blindagem reativa explosiva, Contact 1 na versão T-72B1 e Contact 5 no T-72B3. Esses blocos de blindagem reativa ajudam a elevar bastante o nível de proteção do T-72, principalmente contra munições explosivas como aquelas empregadas no RPG-7 e AT-4, e outros armamentos AT portáteis. Uma coisa que chama bastante atenção é o posicionamento dos blocos de blindagem reativa. Apesar do T-72B3 contar com blindagem reativa explosiva Contact 5 na torre, esses blocos estão bem espalhados, com vãos de tamanho considerável entre eles. Um posicionamento bem estranho. Se olharmos para outros MBTs como o T-80 BVM e T-90M, podemos observar que suas torres não possuem essas brechas. Mesmo com essas melhorias recentes da Rússia, o T-72 ainda está atrás no quesito blindagem, e a ausência do LWS, que é o Sistema de Alerta de Ameaças Laser, também contribui negativamente para a proteção do MBT. Para se ter uma ideia, até mesmo o Guarani, que é um blindado de transporte, já dispõe de LWS. O T-72 possui um peso que varia entre as 41 a 44 toneladas. O motor também varia. As versões mais antigas possuem um motor de 780 cavalos de potência, e as modernizadas possuem um motor de 1130 cavalos de potência, uma potência bem inferior aos 1500 cavalos de potência encontrados em muitos MBTs da OTAN. Porém, o T-72 é bem mais leve, por essa razão sua relação peso-potência é razoável, e sua velocidade e alcance também são decentes. Porém, o grande problema de mobilidade do 72 é sua marcha ré extremamente lenta, de apenas 4 km por hora. Enquanto isso, os MBTs da OTAN possuem uma marcha ré na casa dos 30 km por hora. A velocidade de ré é extremamente importante, pois o MBT deve estar sempre de frente para as ameaças. Portanto, o ideal é recuar de ré, mantendo a blindagem frontal, que é a mais robusta, sempre apontada para as ameaças. Como o T-72 tem uma péssima velocidade de ré, muitas vezes a guarnição tenta manobrar lateralmente e acaba sofrendo impactos na lateral do blindado, que resultam na destruição do mesmo. E mesmo quando o T-72 tenta recuar de ré, muitas vezes, devido à péssima mobilidade, não consegue sair da zona de tiro a tempo e acaba sendo tirado de combate. A capacidade de se movimentar de forma eficiente é extremamente importante,
principalmente em ambientes urbanos onde há pouco espaço de manobra. Boa parte das perdas russas no atual conflito se devem a esse motivo. Essa questão é tão importante que o Japão desenvolveu uma suspensão CVT para o seu MBT tipo 10, que permite ao blindado atingir a mesma velocidade para frente e para trás. Agora vamos entrar em uma área extremamente importante. O poder de fogo consiste na capacidade de encontrar e engajar o inimigo. Portanto, não se limita apenas ao poder de suas armas, com sistemas de busca de alvos e direção de tiro tendo um papel fundamental. O T-72 vem equipado com um canhão de 125mm e alma lisa. As variantes mais modernas possuem um canhão de 125mm mais alongado, que confere mais alcance e poder de penetração de blindagem. O armamento principal é alimentado pelo sistema de carregamento automatizado e é capaz de disparar uma grande variedade de munições, como a APF-SDS mais adequada para enfrentar carros de combate, e a HIT mais adequada para enfrentar blindados médios e leves. O canhão 2A46 do T-72 é bastante capaz. Porém, como dito anteriormente, os sistemas de busca de alvos e direção de tiro são fundamentais para o poder de fogo, e nisso o T-72 peca bastante. As primeiras versões sequer contam com câmera de visão térmica, e as mais modernas, como o T-72B3, apesar de contarem com boas termais de segunda geração, não possuem sistemas independentes, ou seja, o comandante não dispõe de termal dedicada. Isso representa uma séria desvantagem no campo de batalha atual, com praticamente todos os MBTs de terceira geração da OTAN dispondo de visores termais independentes para o comandante e atirador. Os visores termais independentes permitem que o comandante e atirador busquem alvos de dia e de noite, em quaisquer condições climáticas de forma totalmente autônoma. A ausência da termal do comandante é, sem dúvidas, uma das maiores fraquezas do poder de fogo do T-72. Bom pessoal, como podemos ver, o T-72 possui sérias limitações, que somadas à forma que são empregados e ao teatro de operações em que estão lutando, resultam em pesadas perdas, que segundo algumas fontes ultrapassam as várias centenas. De fato, o T-72 está consideravelmente atrás da maioria dos MBTs ocidentais de terceira geração. Porém, isso não quer dizer necessariamente que é um blindado ruim. Devemos lembrar que é um carro de combate de segunda geração, de baixo custo e desenvolvido nos anos 60. Se olharmos para outros MBTs da mesma época e geração, como o Leopard 1 M60 e a MX-30, podemos observar que não são tão diferentes assim. O T-72 foi um MBT bastante capaz em sua época, mas hoje em dia, mesmo com as diversas atualizações, não está no mesmo patamar tecnológico dos carros de combate da OTAN e até mesmo de MBTs russos mais novos. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais.